Oi, 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 quinto ano! Estamos mais uma vez aqui com aula de português e hoje nós vamos falar sobre texto de divulgação científica. Texto de divulgação científica, nós vamos abrir o nosso livro de português aí na página 10, tá bom? Tô aqui pegando o livrinho também com vocês, abrindo ele aqui agora, para a gente poder verificar o que é um texto de divulgação científica. Então, você vai abrir ele aí, ó, página 10, olha que lindo, ó, ainda tá um cheirinho de novo, né, esse livro? Pois é, gente, texto de divulgação científica. Quando a gente tem a ideia, o entendimento e a intenção de divulgar algo de maneira científica, que vale trazer uma provável identificação do tema de uma maneira mais específica, mais técnica. Então, a gente vai utilizar descobertas, estudos, né, e até mesmo pesquisas que envolvem um conhecimento através da cultura, da política, da economia e da ciência, certo? Dentro de um texto jornalístico. Como vocês estão vendo nesses últimos dias aqui, nós estamos estudando o gênero textual reportagem. Então, a divulgação científica seria um texto jornalístico, certo? Para divulgar essas descobertas dentro desses campos que eu acabei de mencionar. Política, economia, ciências, cultura, né? Então, tudo isso vai abarcar, então, ali um texto com uma divulgação científica. Uma pesquisa precisa ser realizada, dados precisam ser comprovados e informações serão estabelecidas a partir dessa coleta de informações. Então, a gente tem aqui um texto chamado Vovô e o Videogame, aí na página 10 do seu livro de português. E se você parar para pensar um pouquinho, vovô e videogame, hoje tão avançados, não parece ser uma coisa que combine, não é verdade? Você já pode imaginar aí seu avô, sua avó jogando PlayStation 5? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar meus avós fazendo isso. Mas o que será que esse texto de divulgação científica quer nos dizer? Então vamos ler comigo? Pegue aí o seu livro na página 10 e me acompanhe. Diz assim, o primeiro parágrafo. Você já viu seu avô jogando videogame? Eu nunca vi, você já viu? Aqui diz, provavelmente não, mas talvez isso se torne mais comum no futuro. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que os jogos eletrônicos podem ajudar a aprimorar certas atividades cerebrais de pessoas idosas. Olha que interessante. Se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Não estamos falando ainda de jogos modernos, cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRacer. Que interessante. Vamos ler aqui o terceiro parágrafo. Diz assim, ele é composto por duas tarefas. A primeira é guiar um carro numa pista sinuosa, cheia de curvas. E a segunda, identificar o surgimento de figuras com certa cor e formato na tela. No meio de uma série com muitas outras. Nada muito difícil, certo? Mas o desafio é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós realizamos, então, tarefas simultâneas, ou seja, que acontecem ao mesmo tempo, elas provocam interferências no processamento das informações do nosso cérebro. A capacidade de lidar com essas interferências, no entanto, diminui com a idade. Por isso, os idosos têm mais dificuldade de enfrentar esse tipo de situação. Mas os cientistas pediram a adultos de 60 a 85 anos que treinassem o NeuroRacer durante um mês. Alguns jogaram a versão completa dirigindo o carro e identificando os símbolos ao mesmo tempo, e outros apenas as provas separadas. Em seguida, eles passaram por testes para verificar o seu desempenho no jogo. E o que será que aconteceu? Os resultados mostraram que os dois grupos melhoraram de desempenho nas tarefas isoladas, mas só o primeiro grupo,
que desenvolveu ali então, né, a versão completa, né, somente eles melhoraram então a versão completa do jogo, ou seja, apenas o cérebro das pessoas treinadas nas duas atividades simultaneamente aprendeu a lidar com a interferência. Tá vendo? Os jogos são muito, muito importantes também na nossa aprendizagem. Porém, é importante salientar aqui que nós não podemos ficar apenas nos jogos, tá bom? Uma boa leitura, interpretação textual, um bom momento de audição musical com as músicas que realmente vão trazer para nós algo de interessante, de completo acerca da história da humanidade, acerca das civilizações que a gente vive hoje. A gente pode ter sim uma interferência muito boa nas cognições cerebrais, tá bom? E indo para a página 11, terminando a leitura desse artigo científico, diz assim: quem treinou com a versão completa também apresentou melhorias em áreas como atenção e memória, entre outras atividades cerebrais. Resumindo, ao treinar os idosos para lidar com a interferência, foi possível, com um único jogo, melhorar as suas habilidades em várias áreas. Embora os resultados sejam apenas iniciais, a pesquisa nos faz pensar se no futuro nós poderemos usar jogos de alta tecnologia, não só para diversão, mas também para melhorar nossas capacidades cerebrais. Já pensou? Que texto bacana, né? Eu curti um bocado. Primeiro porque você consegue perceber que por ser um texto de divulgação científica, então existe aqui um relato de um experimento científico. Ou seja, no que consistiu o experimento? Em desenvolver uma habilidade no cérebro com um jogo de videogame que concentraria duas habilidades simultâneas a fim de favorecer essa conexão cerebral. Então, isso aqui é muito legal. Principalmente porque quando chega aqui nesse penúltimo parágrafo aqui da página 10, eles estão falando a respeito do treinamento que adultos de 60 a 85 anos puderam experimentar. Então, é algo que é documentado, testificado com números e dados. Entende? Então, isso é o texto de divulgação científica. Como vocês podem ver, ó, aqui embaixo no rodapé da nossa reportagem, nós temos o título, Vovô e o Videogame, e temos a disponibilidade ao acesso dessa reportagem, que é um site de internet, onde ela foi publicada em 2 de janeiro de 2019, tá bom? Bom, a pergunta 2, você sabe me dizer o título desse artigo? Bem simples, né? Esse artigo científico chama-se Vovô e o Videogame. Então é bem simples, você pode registrar aí na questão número 2. Esse título, quando você leu Vovô e o Videogame, despertou em você interesse pela leitura desse artigo? Você conseguiu sentir desejo de leitura desse artigo? Por quê? O que tinha nesse artigo que fez você querer lê-lo, que fez você ter interesse pela leitura? Então, você pode registrar aí de maneira pessoal, tá bom? O que fez você pensar? Eu fiquei imaginando meu avô jogando videogame. Então, isso me deixou bem, assim, intrigada para a leitura textual. Você pode dizer aí qual foi o seu pessoal, tá bom? O que te despertou para essa leitura? A questão B diz assim, ó, que expectativa sobre o assunto do texto é criado com esse título? Quando você lê Vovô e o Videogame, o que você espera como leitor encontrar nesse texto? Qual é a sua expectativa? O que você consegue entender com essa inscrição de título? Você pode registrar aqui também de maneira pessoal, tá bom? Letra C. Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Então, antes de você ler o texto, você tinha uma expectativa. Depois que você leu o texto comigo, essa expectativa se confirmou? Sim ou não? E aí você me justifica por quê. Ah, não era bem o que eu estava pensando. Eu pensava que ia ser assim, pensava que ia ser assado. Ou então, sim, com certeza, superou as expectativas. Tá bom? Vamos prosseguir? A gente vai então aqui para a nossa página 12. Tá bom? Ó, página 12. Qual é o público a que se destina esse texto? E o que você considerou para dar esta resposta? Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez aqui, ó.
no finalzinho do nosso artigo científico, como eu acabei de mostrar para vocês, tem Vovô e o videogame e está disponível em um site na internet, não é isso? Ok. Esse site é o chc.org.br. Talvez você não saiba que site é esse, CHC. O CHC é o Ciência Hoje. Ciência Hoje era também, há muito tempo atrás, uma revista, como a Recreio, por exemplo. Então, a Ciência Hoje, né, o site Ciência Hoje, ele é um site feito para crianças, para o público infantil. Então, eu posso deduzir que o público ao qual se destina esse texto é um público infantil, tá bom? Porque é um artigo científico que foi publicado no site da revista Ciências Hoje, certo? E hoje ele chama-se CHC, porque ele se chama Ciência Hoje para as Crianças, certo? Antigamente ele era só CH, que era o Ciências Hoje. Hoje ele é o Ciências Hoje para as Crianças, tá bom? Questão 4. Releia estas frases do texto. A gente vai ler aqui, ó. Você já viu seu avô jogando videogame? Se você está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma. Nada muito difícil, certo? Já pensou? Tá vendo? Essas frases aqui, elas estão no texto, no nosso artigo científico. Você acha que elas estão aí para quê? No texto, essas frases ajudam a criar uma proximidade entre leitor e texto. No texto, essas frases deixam o texto mais atrativo, porque estabelecem um diálogo com o leitor? Ou no texto, essas frases criam um distanciamento entre o leitor e o texto em razão da formalidade das frases? Então, você vai colocar aí o seu xizinho nas respostas corretas, tá bom? Indo mais adiante aqui na questão 5, você vai reler o segundo parágrafo do texto e você vai responder aqui na letra A, qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? O que o texto, esse artigo científico, utilizou para prender a nossa atenção, para manter a atenção do leitor? Acredito eu que é justamente a questão das frases, né, que ficam sempre se dirigindo ao leitor de uma maneira muito pessoal, né? Então, todo o texto vai tratar o assunto com o leitor de maneira assim: você acha? Já pensou? Você já pensou nisso? Então, faz algumas perguntas diretas, e essas perguntas diretas tornam ao leitor o relacionamento com o texto muito mais evidente, muito mais estreito, tá bom? Letra B. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e ele acaba quebrando essa expectativa, né? Como que ele faz isso, né? Então, a gente precisa explicar como é que isso acontece, né? O que acontece é o seguinte: o adolescente, ele vai criar expectativa e ele vai imaginar que ele está jogando videogame junto com o seu avô, né? Mas aí chega uma hora que o artigo chega e fala assim: você pensa que você já vai começar a disputar o seu game favorito com o seu avô? Calma, né? Ele dá ali uma trancada ali, você fica, como assim? Né? Então você vai vindo com uma expectativa crescente, daqui a pouco ele dá um break, né? Então o autor, ele quer que você breque nesse momento, porque aí chama mais a sua atenção. Dessa maneira como está escrito, você para e fala: peraí, como assim? A sua atenção vai se potencializar, vai se intensificar nesse momento. E aí ele começa a alertar você, que é leitor, para o uso do jogo eletrônico, mas um jogo específico, não é qualquer jogo, é um jogo específico. Aí vai falar do NeuroRacer, para estimular as atividades cerebrais dos avós, dos idosos, certo? Então ele vai te dando uma expectativa. Você já imaginou jogar videogame com seu avô? Calma, não é bem assim. Tem um jogo específico, aí ele entra no NeuroRacer. Então é essa a quebra de expectativa que ele dá, né, nessas afirmações. Você pode registrar aí na letra B da maneira como você achar melhor, tá bom?
Deixe-me ver até onde nós iremos hoje, ok? Nós estamos então aqui na página 12, não é isso? Nós iremos então até a página 13, ok? Com as nossas atividades de casa, não é isso? Com certeza. Nós fizemos até a atividade da página 12, não é isso? E aí, aliás, a página 11, né? E aí a gente vai fazer a página 12 ou é a página 13 que vai ficar para casa? Deixa eu averiguar aqui. A página 13 fica para casa então, certo? Mas não tá muito difícil. Na página 13, a gente tem só algumas relações de colunas. Tá vendo aqui, ó? Você vai relacionar os assuntos dos parágrafos. O texto tem 8 parágrafos. Então, você vai me apontar os parágrafos correspondentes, né? Então, tem a letra A, B, C, D, E, F, G, H, relacionando cada parágrafo. Você vai fazer a leitura dessas frases e vai correlacionar os parágrafos em relação ao que se pede. Por exemplo, qual é o parágrafo que aponta as possibilidades futuras do uso da tecnologia para a saúde das pessoas? Qual é o parágrafo que descreve o jogo NeuroRacer? Qual é o parágrafo que identifica os grupos que participaram dos testes, né? Qual é o grupo que explica as dificuldades dos idosos em realizar algumas tarefas? Então, aqui é bem simples, tá? É só você colocar dentro do quadradinho as letras correspondentes aí ao parágrafo e o que ele está explicando. A número 7, ela é uma questão assim voltada justamente para o assunto da reportagem. O assunto que está nessa reportagem para você, ele é atual? Ele é de interesse da sociedade? Né? Se sim, você explica por quê. Se não, você também explica por quê. Mas a gente pode assegurar que sim, justamente porque a população idosa é uma parcela bem grande da população brasileira e ela necessita de cuidados. Então, esse artigo, ele é destinado a crianças, né, a infanto-juvenis, sim, mas ele está mostrando para você que você, nessa idade, precisa se preocupar com os idosos, tá entendendo? Outra coisa também aqui, ó, na questão 8 é uma questão pessoal. Na sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes? Elas podem influenciar o comportamento das pessoas? Sim ou não? Então, aqui você vai responder de acordo com as suas próprias palavras, tá bom? Então, você me diga se essa reportagem é capaz de influenciar o comportamento das pessoas, se pode mudar as atitudes das pessoas, sim ou não, e você vai responder por quê. Tudo bem? Então, a 13 é a atividade de casa para nós entregarmos, né, na próxima aula de português, fazermos as nossas correções. E até aqui a página 12 nós fizemos a nossa atividade de sala de hoje, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui com essa leitura do artigo científico e na próxima aula de português tem mais texto de divulgação científica, tá bom? Bons estudos, bom desempenho e até mais. Tchau, tchau!